Amados irmãos, Shalom de Yahushua. O deserto é o lugar em que Yahweh fala. Eu me alegro de saber disso, porque quando temos a oportunidade de nos expor, ouvir o falar de Yahweh, ao mesmo tempo temos uma oportunidade de sermos abençoados, de sermos edificados, de concordarmos com a vontade, com a justiça do nosso Criador Yahweh. Nós conhecemos aquela palavra que Yahweh disse ao seu povo: eu te tomei e te levei ao deserto e te deixei ter fome, te dei o maná que não conhecias e nem que teus pais conheciam, para que ficasse manifesto o que havia em seus corações. E quando nós deparamos com todas aquelas necessidades, aquela carência que é normal no deserto, porque nós sabemos que no deserto não tem nada, não tem vegetação, não tem água, só areia e sol quente durante o dia e frio durante a noite. Então, quando nós olhamos para tudo isto, nós pensamos uma coisa: deserto é lugar de sofrimento, mas na verdade o deserto é o lugar em que Yahweh fala. De semelhante forma, quando nós lemos rapidamente o Novo Testamento, e aí está escrito que o Espírito de Yahweh levou Yahushua até o deserto para que fosse tentado por Satanás. Realmente ele levou, realmente ele foi tentado, mas eu posso ver mais uma vez também que Yahweh levou Yahushua ao deserto para que Yahushua se manifestasse o que havia em seu coração. E ali estava o nosso Salvador, naquele lugar que nós conhecemos e até dizem que é o lugar do sofrimento. E ele foi submetido a todas as privações, porque nós sabemos que aquele lugar não tem nada. É um lugar seco, desprovido de toda a abundância que há normalmente nos lugares habitáveis. Mas depois de passar 40 dias, o nosso Salvador foi submetido a uma prova, a mais difícil de todas, quando ele foi tentado realmente por Satanás. E nós sabemos muito bem como ele venceu o nosso inimigo, o inimigo de Yahweh, pela palavra. Então o Satanás pensou, ele ficou tanto tempo agora, depois de 40 dias, está fraco, está no momento em que ele tem possibilidade de fraquejar, mas não sabia ele que o deserto é o lugar em que Yahweh fala e que ele estava agora mais forte, porque ainda que em possibilidade ele poderia ter muitas escolhas em outro lugar, mas ali ele só poderia recorrer a Yahweh. Então, ali o coração de Yahushua se manifestou e para a glória do nosso Pai eterno, se manifestou honrando o seu Pai. E nós ainda podemos ir mais longe. Está escrito que Yahweh endureceu o coração de Faraó para que o nome dele, o nome de Yahweh, fosse engrandecido em toda a terra. E podemos, de certa forma, também dizer que Yahweh levou Faraó ao deserto para que ele se manifestasse o que havia no seu coração. Porque dizer Yahweh endureceu simplesmente, ele poderia fazer isso, mas sabemos que de todas as coisas que Yahweh faz, ele não viola as suas próprias leis. E como todo homem,
Faraó também tinha o seu livre-arbítrio. Então, esta expressão, Iau endureceu o coração de Faraó, visto de uma maneira mais abrangente, nós podemos dizer que ele também, de certa forma, foi o deserto, porque o deserto dele foi perder, e o deserto dele também foi uma oportunidade em que Iau falou, dessa vez usando a boca de Moisés e de Arão, o seu irmão que estava com ele. Então, como foi esse deserto, esta perda de Faraó? O rei perdeu, certamente, a sua mão de obra escrava, mas não foi somente a mão de obra escrava que Faraó perdeu. Ele foi perdendo gradativamente a sua autoridade, porque por meio de Moisés, Iau falava com ele e ele era afrontado. Ele se achava o rei do reino mais poderoso da terra, e de repente Iau disse que não, e Moisés foi anunciando cada vez novas pragas, e o país dele foi perdendo. Ele foi perdendo em todos os sentidos. É como se ele fosse caminhando para mais longe no deserto, esse deserto da perda e da oportunidade de ouvir o falar de Iau. Nós sabemos que, de qualquer forma, o nome de Iau será engrandecido, porque os seus planos não podem ser frustrados. Mas o que há de maravilhoso nessa palavra é que todos nós passamos por momentos difíceis, e talvez você agora que me ouve está também neste deserto árido, também esteja perdendo muitas coisas, sofrendo muitas coisas, mas algo que nunca lhe será tirado, a oportunidade de ouvir o falar de Iau, porque é exatamente neste momento em que perdemos as outras coisas e que não temos em quem nos apoiar, que esse falar de Iau venha ao nosso encontro, e que quando você ouvir este falar, você possa agir, proceder e manifestar, assim como Yausha manifestou o que havia no seu coração, porque nós sabemos que quando o povo hebreu estava ali no deserto, Iau estava agindo, operando e falando o tempo todo, mas boa parte desse povo foi reprovado, porque o que havia no coração deles foi manifesto e eles agiram, se portaram como pessoas rebeldes que não glorificaram o nome de Iau. Mas contudo, foi ali também naquele deserto, um pouco antes de Moisés chegar ao Egito, que Iau restaurou o seu nome, que havia sido perdido juntamente com a degradação, o abandono das leis de Iau. E Moisés ouviu esse falar de Iau numa sarça ardente, quando ele, o próprio Criador, revela para Moisés o seu nome. Então, se você está no deserto, isto não é o fato mais importante. O fato mais importante é que Iau está falando, e que o seu coração manifeste algo que glorifique o nome de Iau. Um forte abraço, até breve.